Então, pessoal, boa noite, né? A gente vai começar hoje, finalmente, essa parte de SQL, tá? É a nossa 19ª aula. A gente já passou aí da metade do curso, tá? E essa semana a gente passou da metade do curso e agora é uma fase em que é extremamente prática e vai colocar tudo aquilo em prática que a gente aprendeu nessa primeira parte, tá? Mas antes da gente iniciar, como eu já disse a vocês, eu fiquei um pouco decepcionado aí com as notas e em razão disso eu queria que vocês me respondessem essa pergunta entrando aí nesse site, ó, mente.com, pelo celular mesmo, tá? Não precisa ser... Entra aí nesse site, mente.com, pelo celular. Peraí que eu vou ajeitar isso aqui para ficar um visual ali melhor. É porque o Data Show tá ali naquela... É para ter um suporte de projeto, né? Para esse Data Show. É. Vou botar ele aqui. É porque quando tu digita aí ele balança. Ó, eu vou colocar aqui para apresentar. Cadê? Aqui. É o seguinte. Ó, eu quero que você entre nesse site aí, mente.com. Aí vai pedir um código. Estão vendo aí? Aí digita esse código aí, 93632285 e responda a pergunta que aparece em tela, por favor. São perguntas anônimas, então você pode ser super sincero. Aparece aí no celular, eu acho, a pergunta. Aparece aí. Ah, porque o código é 93mente.com e o código é 93632285. 9363-2285. Mente, MENTI.com. Antes de responder, reflita e seja, por favor, sincero, tá? Tanto se for sim como se for não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só vou. Tem 5 respostas, faltam 3. Oi? Não pegou não? Não sai? Eu não sei usar para essa nota digitar não. 3, 2, 8, 5. Abre no. Aí abre uma aba, pô. E ó, abre uma aba. Como é o código? 9363-2285. Todo mundo respondeu? Eu não. Não chegasse. Meu código novo aí? 9363 363. 2285. E não fecha a janela não, que vai ter outra pergunta, vai aparecer a próxima pergunta aí, tá? Não, fechei não. E aí, Jackson?
Então, uma pessoa respondeu 2 vezes, né? Quem foi? Ah, me mostra onde é que tá, né? Então, 9, aqui tem 8, 3, 6, 7, 8. Alguém respondeu 2 vezes. 9, professor. Hã? 9. 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus do céu. Tá, tem que estar errado, viu? Tá andando de bicicleta demais, tá esquecendo, viu? Tá sabendo só quilometragem agora. Então, olha só. A maioria da turma não tem se dedicado como deveria, né? Isso não quer dizer que eu também não tenho que mudar a minha forma de trabalhar, né? Porque cada turma é uma forma diferente. Mas eu acho assim que, pela minha experiência, né, ministrando essa disciplina, que de fato, e eu preciso ser sério com vocês são adultos, o desempenho está menor do que em outras turmas que eu tive, tá? Então, vocês precisam refletir como é que está a conduta aí de vocês na disciplina, se de fato é a conduta que deveria estar tendo. Não é uma disciplina, é uma disciplina de fato de nível superior. Não é porque o curso é técnico que eu vou diminuir o nível da disciplina, porque não tem como. Se você pegar a ementa, tem que ministrar modalidade de relacionamento, tem que ministrar SQL, e eu não vou conseguir finalizar uma disciplina dessa e ao final, semestre que vem, professor Bruno, por que os alunos não sabem SQL? Não, porque eu não ministrei SQL. Isso nunca vai acontecer se eu for professor de disciplina, tá? Então eu preciso que de fato vocês deem lugares, porque infelizmente quem não conseguir aprender essa parte não vai estar bem em SQL, tá? E eu me comprometo a fazer minha parte para tentar também contornar os eventuais problemas, tá? Próxima pergunta. Meu filhote, já era para você ter ido ao próximo. Oi? Tá começou a zoar do nada. Vamos lá. Mesmo código, 93632285. O que você teve mais dificuldade na disciplina até aqui? Aí você tem que escrever em 3 palavras. Na primeiro quadrado de retângulo uma palavra, no segundo pode botar só uma palavra se quiser. 966382. 9363 2285. Você pode ser subjetivo, ninguém responde agora não, espera eu terminar de explicar, tá? Vamos refletir na resposta juntos. Pronto. Você pode colocar tanto tópicos da disciplina, isso aí não é, eu não vou saber quem respondeu, então você pode ser bem sincero. Você não colocou seu nome em nenhum momento, não fez login. Você pode colocar algum problema pessoal, se quiser, como também algum problema relativo ao professor, certo? Então pense aí, reflita. Eu não soube gerir meu tempo, falta de tempo, ou muito conteúdo, o professor fala rápido demais. Coloca aí o que é que você acha que pode ser melhorado, o que é que você teve dificuldade, melhor dizendo, né? Poxa, teve gente que colocou GTJ. Zé Alberto irmão. Não, ele não respondi. Eu acho que cada retângulozinho desse só pode colocar uma palavra, não pode colocar mais do que uma não. Testem aí. Até 21, até 25. Caracteres.
Faltam 3 pessoas responderem. Sem pressa? Minha mãe deu isso aqui. Sem pressa? Sem pressa, não. Formação de Alguém precisa de ajuda para responder? Se precisar, realmente eu posso ir ajudar. Agora a prova de estudar muito errado. Não tinha que me vaca. Nove pessoas. Então olha só, isso é uma nuvem de palavras, né? Não sei se você sabe como é que funciona a nuvem de palavras. As palavras mais citadas são as maiores, tá? As pessoas mais citadas foi mapeamento, forma normal e falta de tempo. Agora tempo foi a maior, se você for ver, né? Porque tem tempo aqui, que colocaram com N, e tem tempo aqui. Ou seja, a mais citada na verdade, acredito que por 1, 2, aqui deve ser 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acho que 4 pessoas das 9, ou talvez 5, citaram tempo, né? Mas isso não quer dizer que os outros pontos não sejam importantes, por exemplo. Oi? Me chamou a atenção, por exemplo, conteúdo rápido. Só uma pessoa citou. Mas de fato, acho que a gente tem que. Embora o tempo é curto, né? A gente só tem mais 1 mês e meio. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Também tem o fator aula à distância, né? DR, modelo de relacionamento, modelo relacional, cardinalidade. Então esses conceitos aqui, de cardinalidade, de mapeamento, DRMR, eu vou me comprometer, tem fórmula normal aqui e fórmula normal. A pessoa só botou fórmula, mas é a mesma coisa. Fórmulas também aqui. Então esses conceitos aqui a gente vai trabalhar, eu vou tentar trabalhar de forma integralizada com a parte de SQL, tá? Eu me comprometo a tentar fazer minha parte, mas eu peço que vocês também tentem fazer a de vocês, tá? Vamos lá. Dito isto, a gente pode começar. Então olha só. A gente finalizou toda a parte de modelagem e a gente está começando hoje no SQL. Mas para a gente começar a falar detalhes de SQL, a gente precisa entender, né, o que é SQL e por que ela é tão popular como linguagem de banco de dados. Tudo bem, a gente tem um paradigma de banco de dados chamado NoSQL, mas no geral, linguagem de programação, melhor dizendo, linguagem de manipulação de dados que é utilizada é SQL para banco de dados, tá? Os SGBDs, a gente já sabe disso, mais utilizados são os relacionais. E por sua vez, para acessar banco de dados relacionais, normalmente se usa SQL, que do inglês vem de linguagem estruturada de consulta. É uma linguagem que ela tem uma sintaxe, um conjunto de regras bem definido para a gente fazer consultas no banco de dados. Quais são as razões da sua popularidade? Sua simplicidade e facilidade de uso. Por mais que a gente não tenha um inglês bom, o SQL ele foi projetado de uma forma que fica simples a leitura do inglês que ele traz, tá? Ele é uma linguagem declarativa, ele diz o que tem que ser feito no banco de dados, indica o que consultar, mas não como. Bruno, mas como é que esses dados são manipulados de fato? Aí depende do SGBD. E para a gente que é projetista, a gente não se preocupa com isso. A gente tem que saber usar o SQL, tá? Então, alguns exemplos de SGBDs. O PostgreSQL ou PostgreSQL, que é o que a gente vai utilizar, tá? O MySQL, o Oracle e o SQLite são alguns dos exemplos. Tem vários outros, tá? Então, eu peço que vocês, já a partir de amanhã, tá?
procurem vídeos no YouTube de como instalar o Postgres ou Postgres SQL. Né? Eu posso ajudar nas eventuais dúvidas da instalação, mas eu digo a vocês, tem um material vasto na internet para vocês fazerem isso. Eu não vou ensinar vocês a instalar. Então cada SGBD pode incluir pacotes adicionais, tá? Isso pode incluir inclusive linguagens de programação dentro do próprio SGBD. Aqui alguns exemplos de SGBDs. Então a SQL ela é dividida em tipos de linguagens, subtipos de comandos. Então nós temos na SQL basicamente 5 conjuntos de comandos. Eu queria todo mundo prestar atenção aqui. Então existe um subcomando que é conhecido como DDL, Data Definition Language, linguagem de definição de dados. Ou seja, é um subconjunto de comandos de SQL, que são comandos que têm o objetivo somente de definição de dados. A gente vai ver o que é isso hoje. Existe um outro subconjunto chamado DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados, que é um subconjunto de SQL que tem comandos só para manipular dados. Por sua vez, existe outro chamado DQL, são comandos para consultas, VDL, comandos para visão de dados, DCL, comandos para controle do banco de dados. A gente vai ver tudo isso na disciplina? Não. Tá? Vai ver basicamente esses dois primeiros, DDL e DML na disciplina. A gente tem que ver isso. Tem que ver. Tá? DQL, muitos autores, a literatura mistura muito isso aqui. Então tem estudiosos que dizem que os comandos daqui são os mesmos daqui. Eu não vou nem entrar nesse assunto na nossa disciplina. Basicamente a gente vai ver os comandos, não todos, desses dois primeiros subconjuntos. Tá? Então, a DDL define comandos de criação, alteração e remoção de objetos. Que objetos são esses, Bruno? O principal objeto de um banco de dados relacional é qual? Hein? Tabela. Então, os comandos DDL são aqueles que permitem criar, alterar e remover tabelas, mas também outros objetos, como esquemas, o próprio conjunto de tabelas. Tipos, eu posso criar tipo, eu posso alterar um tipo. Existe tipo inteiro, existe tipo Vachat, que é tipo um string. Mas eu posso criar um tipo meu no banco de dados. Por exemplo, eu poderia criar um tipo telefone. Porque telefone segue um padrão, DDD, 4 números e 4 números. São 4 ou são 5 números primeiro? 5. São 5, Então, um DDD, 2 dígitos, 5 números e 4 números. Eu posso declarar um tipo que é igual a 11 dígitos que representam o telefone. Tá? Quais são os comandos principais da DDL? O comando create, que significa o que em inglês? Criar. O comando alter, que significa o quê? E o comando drop, que significa o quê? Excluir. Então, esses são os 3 comandos básicos da DDL. Isso é SQL? Sim, isso é SQL. Tá? É como se eu estivesse pegando minha casa e dividindo minha casa em compartimentos. Tem a sala, tem os quartos, são compartimentos. Objetos da sala não necessariamente é para estar no quarto ou na cozinha, e vice-versa. Então SQL é dividido em compartimentos. Todo mundo entendeu até aqui? Então, DML, Data Manipulation Language, são aqueles comandos que permitem criar, inserir, remover e alterar ou atualizar dados. A DDL fazia o quê? A mesma coisa com objetos, não era com dados. Então aqui, meus amigos, minhas amigas, vocês têm que entender que existe uma diferença entre objeto, DBD, e o que? Dado. Certo? Dado. Então DDL trabalha com o quê? O objeto, o esquema, a estrutura do banco de dados. DML trabalha com o quê? Com o próprio dado, aquilo que é inserido aonde? Naquela estrutura. Tá?
Cadê o lápis? Beleza? Tem aqui? Então, DQL define comandos para seleção, recuperação dos dados. O comando principal do DQL, que como eu disse num dos primeiros slides, muitos dos autores dizem que isso aqui, na verdade, também pode ser caracterizado como DML, é o comando select. Por isso que eu digo, não, a gente só vai ver DML e DDL, porque eu considero select como parte de DML também. Bruno, mas tu tá dizendo aí que select é DQL, beleza, tranquilo. Isso não vai cair em prova. Só estou querendo trazer para vocês que existem autores, a literatura diz que isso também pode fazer parte de DML, depende de quem define, tá? O mais importante é você saber que select é um comando que me permite fazer o quê? Recuperar dados do banco de dados. Ele recupera objeto? Não. Ele recupera o quê? Dados. Então olha a sintaxe básica, a regra básica de uso do SQL. Olha como o inglês da SQL, ele é um inglês simples. Select, nome de atributos, from, nome da relação, where, uma expressão lógica. O que é obrigatório aqui? É só isso aqui, ó. Isso aqui é a única parte obrigatória. Aí vamos entender o que ele quer dizer aqui nessa parte obrigatória? O que significa isso em português? Selecione o quê? Ou seja, selecione tais atributos. Isso aqui significa o quê? De, na verdade. Então, selecione o atributo 1, o atributo 2 de... Trocando miúdos. Vou pegar um exemplo. Selecione nome e telefone de funcionário. Percebe como é um inglês simples? Vamos pegar aqui, ó. Eu poderia ter uma tabela chamada funcionário. Tá? Então eu vou aqui, ó, select nome e telefone from funcionário. E esse where? Olha como que é simples também. Where CPF igual a... O que é que ele quer dizer aqui? Selecione o nome e o telefone de funcionário, ou seja, da tabela funcionário, onde o CPF é igual ao que eu estou passando por parâmetro. Aqui é um valor qualquer. Onde? Where igual a onde? Compara. Não é à toa que isso aqui, ó, é expressão lógica. Ou seja, ele só vai retornar os valores aqui na tabela que isso aqui seja verdadeiro. Que o CPF seja igual a isso aqui. Certo? Se eu quiser fazer, por exemplo, um select, quero selecionar todas as meninas da sala. Eu tenho aqui uma tabela aluno e eu quero fazer uma consulta que recupere todas as pessoas do sexo feminino. Então, select, só para pegar o nome, from, aluno, where, gênero, eu estou supondo que existe esse campo gênero, esse campo nome na tabela aluno, tá? Gênero Poderia ser certo. igual poderia ser F. Beleza? Posso continuar? Então, Aí tem outro comando para selecionar isso aí ou não, select é o único comando para recuperar dados do banco de dados, tá? Agora eu posso fazer o select de várias formas, tá? É como um algoritmo. Claro que um select simples desse não tem tanta forma, mas se eu vou pegar uma seleção complexa, eu posso fazer de uma forma e você de outra, entendeu? É como um algoritmo. Pode ser que o desempenho de um seja melhor do que o outro, ou não. Pode ser que o desempenho igual. Oi? Faz intuitivo. Exato. Aí olha só. O que é que ele está mostrando aqui? Você sabe, meu computador está fazendo um barulho de vez em quando, não sei o que é. Ou é o de você? É o teu, é? Aí olha só. O que é que isso aqui quer dizer? O que é que vocês acham? Presta atenção aqui, ó. O que é que vocês acham que isso aqui quer dizer? Select asterisco. Todos. Todos o quê? Funcionários. Todos da tabela.
selecione. O que é que fica aqui? É atributo. Então, na verdade, selecione não é todos os funcionários, é todos os atributos da tabela funcionário. Como eu não coloquei nenhum where, ele vai selecionar todos os dados de funcionário. Então, olha só, se eu tenho aqui uma tabela, quer dizer que essa aqui, certo? É a tabela funcionário do meu banco de dados. Eu tenho nome, vou ter o CPF primeiro, tenho nome, tenho telefone. Aí vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, peraí. Vou botar telefone e vou colocar sexo, porque para dar o exemplo que eu quero dar. Tel, e aqui, sexo. Aí, ó, CPF, vou colocar só um caractere, tá? 1, 2, 3, 4. Nome, vou colocar só um caractere. A, B, C, D. Telefone, vou colocar 2 para não confundir com o CPF. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sexo, M, M, F, F. Aí vamos lá. Quando eu executo essa consulta aqui no banco de dados, o que é que ele faz? Ele me retorna toda essa tabela. Por quê? Porque eu selecionei todos os atributos e eu não coloquei nenhum condicionante. Beleza? Aí vamos agora. Se eu fizesse isso aqui, ó, selecione tudo from funcionário, where, sexo, igual a F. O que é que ele ia retornar? Ele ia retornar uma tabela exatamente assim, ó. CPF, nome, tel e sexo. Tá só SE. Aí ia retornar quem aqui? 3, 4, C, D, 3, 3, 4, 4, F, F. Essa ia ser minha tabela resultante. Aí se eu mudasse essa consulta, eu quero que essa consulta seja o seguinte. Eu quero que seja ela assim, ó. Select nome from funcionário where sexo igual a F. O que é que ele me retornar? Só isso aqui, ó. Isso é uma tabela? É. Sempre no select retorna uma tabela. Sempre no select retorna uma tabela. O select trabalha com tabelas e sempre vai retornar uma tabela. Mesmo que seja uma tabela com uma linha e uma coluna. Ele sempre vai retornar uma tabela. Tá? Quer dizer que para selecionar qualquer atributo, só para select e não do atributo. Para fazer o quê? Para selecionar o atributo. Por exemplo, se quiser só o eletrônico, ficar o select e tel ali em cima, né? From onde? Tem que dizer o from. Não, mas não é, o nome não está antes do from? Ó. Tá select, tel, from, funcionário. Sim, é porque da forma que você falou, eu entendi que só isso aqui bastava. Não, eu tenho que dizer de onde eu vou pegar. Se eu quiser selecionar só a tabela telefone, eu botar no lugar do nome. Só a coluna telefone. Só a coluna. Select, tel, from, funcionário. Tá? Beleza, gente? Professor, se quiser selecionar duas Duas coisas, vamos lá. Eu quero selecionar o nome e o telefone. Select, nome, vírgula, telefone. From, funcionário. Beleza? Aí se quiser selecionar só o nome e o telefone. Olha aqui, os exemplos são aqui, ó. Olha agora esse exemplo aqui, ó. Select nome e salário from funcionário onde salário é maior que 5.000. Tá? Olha agora, essa aqui é mais complexa. Se vocês não estiverem vendo, pode se levantar. Selecione. A gente vai aprender a fazer isso. Eu quero que vocês entendam isso aqui, mas a gente vai aprender ao longo da disciplina a fazer isso. Isso aqui é chamado de junção. Então olha só. Olha só, eu vou explicar exatamente isso aqui. Selecione f.nome. Quem é f? F funcionário. Eu dei um nome
a gente chama isso aqui de apelido, que em inglês é alias. Funcionário, a tabela funcionário, só para facilitar a minha consulta, eu dei um nome, chamei de F. Veja que não tem nenhum comando aqui entre eles. Quando o SQL vê isso aqui, ó, from, se ele vê o nome de uma tabela e um caractere depois, ou um conjunto de caracteres, ele vai entender que isso aqui vai ser o apelido para essa tabela na consulta. Bruno, mas para que isso? Vê só, tu não acha que seria muito maior a consulta se você colocasse funcionário.nome? Não ficaria muito maior? É uma forma só de deixar mais sintetizada. Então, ó, selecione F, aí eu tenho que buscar aqui na consulta quem é F. Opa, descobri quem é funcionário. Então eu já sei que funcionário tem uma coluna chamada nome. D.nome, opa, quem é D? D é departamento. Já sei que departamento tem uma coluna também chamada nome. Ou seja, duas tabelas com colunas iguais. Tá aqui outro motivo de eu ter colocado o quê? Um apelido. Tá? Aí beleza. Selecione o nome do funcionário, o nome do departamento. De onde? Onde o número do departamento no funcionário é igual ao número do departamento. Bruno, como assim? Vamos lá. A gente trabalhou na parte de entidade e relacionamento com um mapeamento lá do DR para o relacional. Aí a gente viu uma relação que ela era assim, ó. Ela era funcionário, ela era assim, trabalha, ó, era assim, um funcionário trabalha em quantos departamentos? Em um. E um departamento tem quantos funcionários? Vários. Aí eu falei a vocês que isso aqui, ele mapeado, vamos colocar só aqui alguns atributos, tá? Nome, CPF e telefone. Não, bota o salário. E aqui, código é? Não, é número e nome também. Aqui não é CPF não, tá? Vamos botar número, igual ele coloca lá, tá? Aí departamento tem número e tem nome. Até aqui tudo bem? Estou entendendo o que eu estou fazendo? Isso aqui é o DR inicial, a gente viu isso. Aí quando eu vou fazer o mapeamento, isso aqui fica como? Fica uma tabela funcionário que tem número, que é a chave primária, nome, salário. Certo? Só isso? O que é que tem que ter aí nessa tabela? No mapeamento. Bora lá. Eu vou fazer primeiro o mapeamento das entidades. Crio uma tabela. Depois, departamento, né? Fazer uma coisa cada vez. Departamento. Que tem que ter o quê? Número. E nome. Fechar com marca. E como é que eu mapeio esse relacionamento? Me digam aí. Trabalha e fazer outro trabalho para trabalhar. Não. Tem que botar chave estrangeira em funcionário. Bota chave estrangeira em funcionário. Isso aí é só para quando é muitos para muitos, tá? Então aqui eu boto o quê? Eu boto uma chave estrangeira, número, tá? Vou botar aqui asterisco número para saber que é uma chave estrangeira. Número, departamento. Então aqui é uma chave estrangeira para quem? Para isso aqui, ó. Beleza? Eu estou implementando um relacionamento um para muitos. Bruno, ainda não entendi. Você vai entender agora. Olha essa tabela aqui. Vamos desenhar essa tabela. Deixa eu botar aqui. Tu tem que se levantar ou vir para cá para tu ver o que eu vou desenhar. Vamos lá. Funcionário. Certo? Tá aqui a tabela funcionário. Que tem número, nome e salário. O salário não. E o teu de número.
Ó. Ó, o funcionário A trabalha onde? Hein? No departamento 1. O funcionário B? O funcionário C? E o funcionário D? Hã? É o 2. Tá? É um 2. Aqui está claro que esse relacionamento é um para muitos. Porque aqui, ó, o departamento 1 tem muitos funcionários. Tem um funcionário 1, 2 e 3 trabalhando nele. Então, por outro lado, lá na tabela de departamento, eu não tenho nenhuma informação de funcionário. A minha tabela de departamento é só ter número e nome, ó, departamento. Aqui, ó, de número e nome. 1 e 2, departamento financeiro, departamento RH. Ou seja, A, B e C trabalham no financeiro e D trabalha no RH. Então ficou claro aqui que é um relacionamento 1 para muitos. Por que isso tem a ver com essa consulta? Porque olha agora, eu quero recuperar uma tabela que é composta pelo nome do funcionário e o nome do departamento, onde o D-número do funcionário, aqui, ó, é igual ao D-número do departamento. Isso é um assunto lá do final da disciplina, mas eu estou tentando fazer vocês entenderem agora a complexidade disso e ver que não é tão complexo assim. Aí vamos lá. Isso aqui é um casamento. Pronto. Tinder. Quem usa Tinder? Eu não usei não, obviamente, mas é um match. É um match, tá? Então olha só, quando eu faço esse match, isso quer dizer que ele vai ver o seguinte, olha, D número em F, que é isso aqui, é igual a quem? A isso aqui, ó, tá vendo? Então a primeira tupla, lembra o que é tupla? Lembra o que é tupla? É a linha. A primeira tupla dessa consulta aí vai ser o seguinte, ó, isso aqui é o resultado da consulta. A primeira tupla é quem? Ele pede para ser quem? F nome. A com quem? Com fim. Estou entendendo? Aí depois vai para a segunda. Hã? Ele pede nome, ó. D nome, F nome e D nome. Aí ele vai para a segunda. Essa aqui é o quê? Agora vamos para essa. Quem é 1? Esse 1 existe aqui? Existe. Então, B fim. Próximo. 1, ou seja, C fim. Próximo. 2, ou seja, 2 é quem? D RH. Esse vai ser o resultado dessa consulta. O que é que ele pediu nessa consulta? Ele pediu o nome de cada funcionário e o nome do seu departamento. Onde é que ele está fazendo essa relação? Exatamente nesse match aqui, ó. Ele pede o nome do funcionário, o nome do departamento, mas qualquer funcionário, qualquer departamento não, só aqueles que têm o mesmo número, o mesmo identificador, certo? Isso aqui, gente, isso aqui a gente chama de junção, vai ser um dos últimos assuntos da disciplina. Então até lá, vocês têm que ir amadurecendo o conhecimento, tanto de mapeamento, tá? Como do próprio SQL. Eu estou com fome de 8 horas. Já são 8 horas? Misericórdia. Vamos lá. Isso aqui é o que eu já falei a vocês. Bora? Então, VDL. VDL a gente não vai ver ao longo do curso, tá? Se vocês estivessem no curso superior, a gente teria uma disciplina chamada Banco de Dados Avançados e a gente daria continuidade estudando VDL. Mas não é o caso. VDL é basicamente um subconjunto de SQL que permite criar visão de dados.
que seria uma visão de dados? Leia aí o slide e vê se entende. O que é uma visão de dados? Hein? Eu posso ter uma tabela no meu banco de dados, por exemplo, tabela funcionário, isso é uma tabela gigante, mas para alguns tipos de usuários diferentes do próprio banco de dados, apresentar uma visão diferente daquela tabela. Por exemplo, só apresentar a coluna de salário para quem é do RH. Não tem necessidade de uma pessoa que não é do RH ver o salário do meu colega. Não é verdade? Então eu posso criar uma visão, create view, crie uma visão da tabela tal, daquela maneira. Aí ele diz como é que tem que ser a maneira, tá? DCL são comandos de SQL que permitem administrar o banco de dados. Como assim? Você dá permissões ou tirar permissões para quem vai acessar o banco de dados, tá? Então eu posso dizer, olha, o usuário aluno não vai acessar tais e tais tabelas. Isso é feito com o quê? Com comandos grant e revoke, tá? A gente também não vai estudar isso no nosso curso. Então, em resumo, reforçando, SQL possui comandos para todos os subconjuntos que eu já citei: DDL, DML, DQL, VDL, DCL. DDL, linguagem de definição de dados; DML, manipulação; DQL, consulta de dados; VDL, visão; DCL, controle de banco de dados. E daí a gente volta para o Mentimeter. Abram aí o Mentimeter novamente. Analise as informações a seguir. O código é 46933712. Aí mudou o código, tá? Do Mente. Analise as informações a seguir. Você vai arrastar para a direita se você concordar e para a esquerda se você discordar. DDL é o subconjunto de comandos de definição de dados. DML é o subconjunto. Professor, repete o código aí, por favor. 46933712. Quatro respostas só, hein? Falta só uma pessoa. Vamos lá. DDL é o subconjunto de comandos de definição de dados. Correto. Tá?
DDL é de fato aquele conjunto de comandos que tem o create table, por exemplo. DML é o subconjunto de comandos de definição e divisão de dados. Não, aí é VDL. Tá? VDL. DML, por sua vez, é aquele subconjunto que permite manipular, M de manipulation data. Show! Vamos, filhote. Pronto. Agora. Opa, não, aqui é outra. Depois. E daí a gente entra de fato em DDL. O comando create table faz parte de DDL. Então, como o próprio nome diz, create table é utilizado para criar tabelas. Qual é a sintaxe básica do create table? Create table, isso pode mudar um pouco de SGBD para SGBD, mas existe um padrão de SQL, que é o padrão mais utilizado por todos, e se você pegar esse código vai funcionar tanto no MySQL, como no Postgre, como no Oracle. Algumas besteirinhas é que pode ser que mudem, o tipo de dado que eles vão ter e etc. Então, create table, o nome da tabela, abre parênteses, aí você vai especificar as colunas. Uma tabela funcionário, create table funcionário, abre parênteses, CPF, varchar, nome, varchar, idade, por exemplo, poderia ser int, embora idade não seja aconselhável colocar. Tá? Coloca int, qual tipo de dado especificamente? Porque inteiro. Números inteiros. Que você vai fazer a operação aritmética. Por exemplo, no CPF você não vai fazer a operação aritmética. Entendeu? Não vai fazer uma comparação relacional. Então, uma tabela tem nome, tem que ter nome. Uma tabela pode ter atributos. Eu posso ter uma tabela sem atributos. Tá? É usual? Não, mas eu posso ter. A sintaxe de SQL permite isso. Tá? E um atributo ele tem que ter um tipo. O create table ele cria tabelas fisicamente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele cria de fato um arquivo lá dentro do SGBD que a gente só tem acesso por SQL. Ele cria lá um arquivo gravado no seu HD que quando você desligar e ligar o computador ele vai estar lá. Tá? Então ele persiste esse dado. Essa palavra é muito comum em banco de dados. Persistir. Tá? Quando a gente fala de persistir na teoria da computação, significa um dado que não morre com a memória virtual. Ele só morre quando a memória física desliga. Exemplo: create table funcionário, atributo nome, varchar 100. O que é isso? É o tamanho de caracteres que ele vai ter. Máximo. Tem um limite para quantidade de caracteres? Eu posso não colocar limite, aí ele fica ilimitado. Né? Então isso não é uma boa prática, concorda? Se colocar o nome varchar e não colocar a quantidade de caracteres, ele vai aceitar? Vai aceitar. Tá? Só que fica muito grande, assim, ocupa espaço essa memória. Então por isso que às vezes a gente tem que colocar. Mas para nome, por exemplo, tem limite para nome? Então é bom você colocar um limite que seja razoável, tá? Porque tem gente que tem nome de princesa, né? Eu tenho uma prima que vai ter neném agora, aí ela botou o nome da filha, pegou os 3 sobrenomes dela, que ela já tem 3 sobrenomes, que não era para ter só 2. Pegou os 3 sobrenomes do marido dela, a filha dela vai ter 6 sobrenomes. Não vou tirar não, ela disse, mas não vou tirar não. Nem ele quer tirar o marido dela, pronto, vai ter 6. A pessoa, se a filha dela, quando casar, tiver a mesma ideia... Vai salvando. Então, aí tem que abreviar, é como o nome da minha rua, lá de casa. A minha rua, ela tem acho que 5 ou 6 nomes. Aí tem lugar que eu vou escrever, o nome da rua não aceita, eu tenho que abreviar, então é a mesma coisa, né? Eu tenho que informar isso para o usuário, né? Quando eu for projetar esse banco de dados, o usuário final tem que saber o número de caracteres. Quando a gente estava construindo aquela nuvem de palavras, aí esqueci teu nome agora, Igor. Yuri.
Aí Yuri pegou e disse, não, só pode 25 caracteres cada palavra. Ou seja, porque o próprio banco de dados do Mentimeter só permite 25 caracteres. Tá? CPF, Vachar 11. Aqui tem lógica você estabelecer um limite. Né? Data de nascimento, date. Bruno, que tipo é esse? Sim. Os SGBDs em geral tem o tipo date. Tá? Tem tipos que a gente chama de tipos não convencionais. Além desse, tem vários outros tipos. Por exemplo, tipo time, stamp, tá? Dentre outros. E você pode criar os tipos que você queira. Endereço, Vachar 30, muito pequeno, né? Sexo, char. O que vocês acham que é esse tipo aqui? É só um caractere. Então, se eu colocar 2, vai dar erro no banco de dados, tá? Salário, decimal, 10,2. O que vocês acham que é isso aqui? 7 centavos. Pouco é o salário, né? Então, 10 é o range, é o tamanho todo, tá? E 2 são as casas decimais. Então, no total, eu posso ter um número assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, por exemplo. Esse aqui é o último número que ele pode ter, é 9, 9, 9, 9, 9, 9. Maior que esse não pode. Salário engordo. Oi? Salário engordo. O salário de quem? O salário engordo. Pois é. Tá? Então, atributos possuem tipos que a gente chama também de domínio. Essa é inclusive uma restrição do próprio banco de dados. Bruno, como assim? Você não vai poder nunca inserir, por exemplo, um funcionário com sexo AB, por exemplo. Porque são 2 caracteres. Você nunca vai conseguir inserir um salário, um funcionário com salário com mais do que 11 dígitos. Vocês concordam que isso já é uma segurança do próprio, que o próprio SGBD me dá? Se eu não trabalhasse com banco de dados, eu trabalhasse com arquivos, eu poderia inserir os tipos de gênero que eu quisesse, os tipos de salário que eu quisesse, o tamanho de endereço que eu quisesse, tá? Mas quando eu especifico o tipo, ou como eu também posso chamar de domínio, eu estou nesse momento já estabelecendo uma regra implícita. Olha, você não pode adicionar nada que não seja especificado nos domínios. A gente chama isso de restrição de domínio. Tá? Então, esses tipos eles podem depender do SGBD que estiver sendo utilizado. Tá? Basicamente, todo SGBD possui tipos numéricos, booleano. Qual é o tipo booleano? Verdadeiro ou falso. Cadeia de caracteres, nesse caso aqui, Vachar. E tipos temporais, como esses dois que você tem. Só tem esses? Não, tem vários outros tipos temporais. Tem tipo para especificar período. Um período de tempo. Um intervalo de tempo. Tá? Tem tipos para especificar quando você quiser armazenar uma foto. Um tipo específico para armazenar uma imagem no banco de dados. Tá? São tipos convencionais? Não. Tipos convencionais são aqueles que eu já falei. Tá? Então aqui alguns outros tipos de dados, tá? Lembrando que booleano em banco de dados também tem um tipo unknown. Lembra do unknown, que é valor desconhecido, que pode ter 3 significados, por isso que é unknown, que é quando ele está nulo lá, comparação com nulo. Revisem essa aula que eu falei já sobre isso. Os tipos temporais, ó, alguns tipos temporais aqui, tá? Então, e a gente também pode criar novos tipos, e isso faz parte de DDL, faz parte desse subcomando da linguagem SQL. E para criar um novo tipo, eu uso o comando create domain. Eu já disse que tipo é um domínio. Aí eu dou um nome, ó, de domínio e digo como esse tipo ele é formado. Ó, olha a tradução literal. Crie o domínio tal como sendo isso aqui. Aí quando eu for declarar, vou criar aqui uma tabela que usa esse tipo para vocês verem.
Ó, considera que eu tenho essa tabela aqui, ó. Create table aluno, nome, baixar, tá nada, é só achar. CPF, aí já vou fazer um negócio aqui diferente, presta atenção. Baixar primary key. Então você já sabe o que é isso aqui. Como o inglês é simples. Olha agora. Tel baixar 11. Não tá baixar não, tá chá só. Chá 11. Tá? E fechar. Pronto. E desse espaçamento. Hã? Eu clico o table, aí desse espaçamento no nome, CPF. Tudo isso poderia estar numa linha só. Sim. Não tem problema não. Eu faço isso só para organização. Esse espaço aqui não precisa. A indentação do cara. Não precisa. Tá? Então olha só. Aqui é a tabela aluno. Aí vamos supor que eu criei aquele tipo lá. Eu poderia trocar isso aqui, ó, chá 11, simplesmente por isso aqui, ó. Depois de ter criado, né? Entenderam a utilidade de um tipo criado pelo projetista? Certo? Uma vez criado, eu posso usar em qualquer banco de dados meu. Em qualquer tabela minha. Ele fica lá. Desliguei o computador, liguei, ele é persistido. Ele é persistido. Tá? Então, além da restrição de domínio, eu tenho outras restrições em banco de dados. A gente já está finalizando, tá? Eu tenho outras restrições em banco de dados, tá? A gente chama em inglês as restrições de banco de dados. Eu faço questão de dizer em inglês porque muitas vezes a gente vai usar esse comando, que é o comando da palavra em inglês, constraint, tá? Não vou mostrar agora como é que se usa, senão vai ser muita informação. Mas é bom que vocês saibam como é restrição em inglês, esse termo, constraint, tá? Essas restrições permitem que as 4 propriedades básicas de banco de dados sejam garantidas. Eu já falei sobre elas. Propriedades ACID, que é a propriedade de, isso aqui é um acrônimo, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Bruno, o que é cada uma dessa propriedade do banco de dados? Vou falar aqui bem superficialmente, tá? Porque não é o objetivo aqui da nossa disciplina. Basicamente, a propriedade de atomicidade diz que toda transação do banco de dados, ela ou é executada ou não é. Então, se você está aqui fazendo uma transferência bancária e nesse momento que você está fazendo transferência bancária, tu colocou a senha, fez a transferência, acabou, o computador desligou, a cadeia morreu. O banco de dados do Banco do Brasil, se for sua conta, tem que garantir que ou ela foi completamente executada ou ela não foi nem um pouco executada, ou seja, esse dinheiro não pode ter saído da tua conta e não entrado na do cara que tu transferiu, entendeu? Então essa é uma propriedade de... É a mesma coisa quando for sacar, né? Que dá aquele... A mesma coisa. Então, os bancos de dados em geral têm que garantir a propriedade da atomicidade. O que é um átomo? É algo indivisível. Ele é único. Uma transação também tem que ser assim. Consistência. A propriedade de consistência diz que o banco de dados tem que, depois de uma alteração, continuar sendo consistente. Ele não pode, por exemplo, quando eu adicionei um tipo de telefone, eu não disse que tinha que ser de 11 caracteres. Em nenhum momento ele vai permitir ter um tipo de telefone de 12 caracteres. Então isso é uma propriedade de consistência. Isolamento. Não pode ter nenhuma outra transação que influencie no banco de dados. Então, se eu estou aqui fazendo uma operação de comprando uma passagem aérea online, ao mesmo tempo um cara na China está fazendo essa compra, a minha transação, mesmo se eu e ele estiver comprando no mesmo assento, no mesmo voo, no mesmo horário, elas têm que estar isoladas. Uma não pode influenciar a outra, tá?
E por fim a de durabilidade, que tem a ver com persistência, ela tem que ser durável. Se uma vez executada, tem que alterar o estado do banco de dados. Todo mundo entendeu as propriedades? Tá, então vamos lá, para finalizar a aula, que eu estou passando lá ao fundo. Então olha só, eu tenho aí as 4 restrições básicas de banco de dados, além da restrição de domínio, tá? E eu vou finalizar aqui, tá bom? Tá muita informação já, né? Beleza. Aí eu dou continuidade em restrições na próxima aula. Restrição de nulidade. O que é a restrição de nulidade? Quando eu digo que um atributo ele é not null, ele nunca vai poder ser o quê? Vazio. Quando eu digo que um atributo ele é único, restrição de unicidade, eu estou dizendo que o quê? Não vai ter nunca uma tupla com aquele campo igual de outra tupla. Restrição de chave, você já conhece, primary key e foreign key. Primary key diz o quê? Que sempre aquele atributo, se ele for uma chave primária, ele é único e ele não é o quê? Nulo. Tá? E a foreign key é um campo que representa a chave primária de outra tabela. Chave estrangeira, foreign key. E restrição de valores. Pode ser 2, check. A gente não vai ver isso na disciplina. Que é checar se um valor respeita o padrão que eu, projetista, determinei. Por exemplo, eu quero checar se o sexo é M ou F. Tá? Se não for, não aceita. Eu quero checar se o salário do funcionário é menor do que o salário do gerente. Então eu posso usar o check para isso. E por fim o default. O que é o default? É um comando que diz, olha, se não for inserido nenhum valor, insira esse valor aqui que eu considerei como sendo default. O que é default em inglês? Padrão. Então, por exemplo, eu vou inserir um funcionário no meu banco de dados e eu não estabeleço um salário para ele. Quando eu não estabeleço, se eu definir o comando lá default, ele vai definir um salário padrão para o salário. Por exemplo, o salário mínimo. Tá? Vamos finalizar por aqui, porque essa cara de vocês está deprimente. Vocês estão olhando para mim. Vou fazer só a chamada. E quem aqui não paga PE? Eu. Jacques Emanuel, é? Então deixa eu só fazer logo esse negócio da prova aqui também. Provinha, provinha.